Boa noite, meus amigos. Olá para você que está aqui comigo em mais esta segunda-feira para estudar o livro dos médiuns. Olha, Fernanda, prima querida, já chegando, amei. A Ana, Aninha, tudo bem? Vivi, Rosângela, muitas pessoas já chegando aqui conosco para o nosso estudo semanal do livro dos médiuns, aqui no Rosas da Mediunidade. Então sejam todos sempre muito bem-vindos ao nosso estudo. Olha, com muitas pessoas entrando. Oi, Aninha, tudo bem? Boa noite. Soraya, minha querida, boa noite. Evelyn Cortez, tudo bem? Evelyn, minha xará, né? Cláudia, meus amores, hoje o assunto vai ser muito interessante, é um dos assuntos que as pessoas têm mais curiosidade, mais dúvidas. Eu tenho certeza que vai ser um estudo muito bom, porque nós vamos estudar hoje exatamente as manifestações visuais, que é aquela capacidade que as pessoas têm de ver os espíritos e que muitas vezes traz tanto medo, tanto receio para muitas pessoas. Então é exatamente sobre esse tema que nós vamos estudar na noite de hoje. Caroline, tudo bem, minha querida? Nanda, sejam todos bem-vindos. Léo, sejam bem-vindos, queridos. Hoje, esse capítulo, ele é um capítulo bem extenso, ok? Nós não vamos ter condições de estudá-lo todo no dia de hoje, então nós vamos dividi-lo em duas partes. Hoje nós vamos estudar as perguntas sobre as aparições, que faz parte aqui do capítulo 6 das manifestações visuais. E na próxima semana, na próxima segunda-feira, nós vamos ver o restante do capítulo. Então precisaremos de 2 aulas para finalizar as manifestações visuais, ok? Debbie, Alê, Cacau, Gabi, sejam todos bem-vindos, queridos amigos. Vamos então fazer a nossa prece para que possamos começar o nosso estudo? Então vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, mais uma vez agradecer sempre ao Mestre querido, à espiritualidade amiga, pela oportunidade desse estudo semanal, porque sabemos, Senhor Jesus, que Tu aqui te fazes presente. Assim como a espiritualidade amiga que envolve a cada um de nós, que resolve estudar, que resolve aprender, que resolve, Senhor Jesus, compreender mais a comunicabilidade, a ligação do plano espiritual com o plano material, para que esse conhecimento nos tire da ignorância e nos aproxime, Senhor Jesus, de Ti, da Tua lei, dos Teus princípios, da Tua verdade. Então fica conosco no estudo de hoje, permita que todos nós possamos ter e absorver o conhecimento necessário para o nosso esclarecimento e para o nosso aprendizado. Então fique conosco, nos envolva, Mestre querido, hoje e sempre que assim seja. Então vamos lá, meus amores. Renê, André, tudo bem? Debbie, Vamos estudar então, meus amores. Vejam, quem estiver aí com o livro dos médiuns, então, abram na segunda parte, capítulo 6, manifestações visuais. Oi, Dudu, tudo bem? E nós vamos começar então com as perguntas sobre as aparições. Existem várias perguntas que foram feitas por Kardec e eu vou tentar trazer as principais. Se eu conseguir todas, ótimo. Senão, nós vamos realmente analisando aquelas que ele traz aqui para nós, ok? Vamos lá então. Primeira pergunta que Kardec nos coloca é o seguinte: os espíritos podem se tornar visíveis? Ou seja, existe alguma forma que os espíritos podem ser vistos pelas pessoas encarnadas? Aqui é a pergunta dele. E aí, na realidade, ele diz, sim, com certeza. Existem 2 situações, 2 momentos onde nós podemos ver os espíritos. Durante o sono, porque nós já tivemos a oportunidade de falar que durante o sono nós emancipamos, nós nos desdobramos e o nosso perispírito parcialmente liberto pelo sono, ele vive parcialmente a vida de espírito e nesse momento ele se conecta com outros espíritos, portanto vê outros espíritos, fala com outros espíritos e os sonhos, principalmente aqueles que são muito nítidos, onde nós temos uma ideia de
de início, meio e fim, não são aqueles sonhos inconstantes ou cheios de interrupções, são aqueles sonhos realmente onde há um raciocínio lógico, não existe esse tipo de sonho. Então isso é um indicativo muito grande de que aquilo é uma vivência real do teu espírito, que é o que nós chamamos de sonhos espirituais. E ali você está não apenas vivenciando, vendo espíritos, como se relacionando com eles. Essa é uma opção que acontece com todos nós praticamente. E existe a segunda, que são aquelas situações onde nós temos a condição de ver os espíritos em estado de vigília. Estando acordados, nós podemos visualizar os espíritos. Essa capacidade não é, digamos assim, presente, não está presente em todas as pessoas, como na hora do sono, ok? E essas pessoas que vêm em estado de vigília são os chamados médiuns videntes, que têm essa capacidade de visualizar os espíritos no estado de vigília. E como nós sabemos, isso é uma condição orgânica das pessoas, dos médiuns chamados ostensivos, tá? Aqui a Deb diz, tenho muito sonho espiritual. Todos nós, pena, Deb, que ainda nem todas as pessoas conseguem lembrar. E aí, na realidade, às vezes até acreditam que não sonham, que não têm essas vivências. Mas todos nós temos, tá? Isso é natural para todos nós. Em estado de vigília também. Ótimo, Deb. Então, isso realmente é um indicativo de que você tem a mediunidade de evidência, ok? Olha aqui a Cláudia entrando, Luara também, a Sol, sejam bem-vindos, tá? Aí Kardec continua dizendo o seguinte... Ele pergunta, os espíritos que se manifestam através de uma evidência, que se mostram, eles são de uma por exemplo, de uma evolução específica? Eles têm uma condição evolutiva específica ou não? E a espiritualidade diz que não, que todo e qualquer espírito, seja de qual evolução for, desde espíritos imperfeitos como espíritos de luz, todos podem se tornar visíveis. Então não é apenas uma determinada condição, uma determinada ordem de espíritos imperfeitos ou bons espíritos ou espíritos puros que podem se tornar visíveis, tá? Podemos nos tornar médiuns videntes, Dudu? Na realidade, isso aí é uma condição orgânica. Mediunidade é uma condição orgânica, ou seja, você já foi preparado, teu organismo já foi preparado antes de você nascer para que você tivesse a mediunidade ostensiva. Mediunidade de evidência é considerado um tipo de mediunidade ostensiva. Então, se você veio com essa habilidade, você vai conseguir. Caso contrário, não, tá bom? Perguntaram qual é o capítulo do livro dos médiuns. É o capítulo 6 da segunda parte do livro, de manifestações visuais, tá bom? Então, na realidade, nós precisamos já realmente ter nascido com essa condição, ok? Mas tem como descalcificar a glândula pineal, não tem? Veja, o que acontece, isso aqui é uma das perguntas, inclusive, que Kardec vai fazer. Se nós temos como ampliar, melhorar a nossa capacidade, a nossa mediunidade. Isso é possível. A partir do momento que nós estudamos, praticamos e desenvolvemos a mediunidade, nós vamos ampliando a nossa capacidade, tá? Mas, por exemplo, quem não nasceu com nenhum tipo de capacidade orgânica para isso, vai ter sempre a mediunidade intuitiva e de inspiração, porque essas todos nós temos, mas as chamadas ostensivas, propriamente dito, não, tá? Tem que ter nascido com alguma condição, mas sim, você pode, se você já nasceu com um pouquinho, você amplia, agrega valor a essa mediunidade, tá bom? Aqui eu venho trabalhando neste tipo de mediunidade. Que ótimo, Deb. Renê, muito obrigada pelo seu carinho. Aqui a Rosângela. Sonhei com minha mãe já desencarnada e não consegui lembrar de tudo quando acordei. Porque na realidade, Rosângela, como a vivência foi do nosso perispírito, quando nós retornamos ao corpo físico, às vezes temos dificuldade de reter a informação, aquela vivência do perispírito e não do corpo físico. Mas só o fato de você ter conseguido lembrar, isso já é maravilhoso, tá bom? A Sol, como equilibrar a mediunidade com a obsessão? Ou saber separá-las? O autoconhecimento? Exatamente, autoconhecimento, prática e vivência do Evangelho e estudo.
Porque a obsessão ocorre porque há uma sintonia vibratória entre nós e os espíritos obsessores. Então, isso demonstra a nossa inferioridade. A partir do momento que eu trabalho, que eu vivencio o Evangelho de Jesus e que eu me reformo intimamente, eu me sintonizo com a espiritualidade amiga, superior. E aí a obsessão deixa de ter influência sobre mim, porque os espíritos inferiores não conseguem sintonizar comigo para me prejudicar, porque eu estou com sintonia no bem. Então, a melhor forma de você vencer a obsessão é a reforma íntima e a vivência do Evangelho. Tá bom, Sol? Vamos então continuar aqui, que tem muita pergunta, e tem muita pergunta aqui com Kardec também, tá? Então, só que o Léo perguntou: obsessão é uma característica de mediunidade ostensiva? De jeito nenhum. Todos nós estamos sujeitos à obsessão, quem tem ou quem não tem mediunidade ostensiva. Apenas quem tem mediunidade ostensiva percebe melhor o plano espiritual, mas todos nós estamos sujeitos a um processo obsessivo, a uma influenciação persistente e negativa do plano espiritual, ok? Vamos então aqui um pouquinho, depois eu volto para as perguntas. Aí Kardec pergunta o seguinte, ele diz o seguinte: é dado a todos os espíritos se manifestarem visualmente? E ele vai dizer que não. Na realidade, todos podem se mostrar, mas nem todos têm, às vezes, permissão para isso. Então, não basta o espírito querer. Ele precisa ter, muitas vezes, permissão. Ele precisa, por exemplo, ter uma certa sintonia fluídica com o médium que vai visualizá-lo. Então, o médium vidente, há um processo meio que de combinação de fluidos, dos fluidos do médium vidente e os fluidos do espírito que quer se mostrar, se tornar visível. Então, essa combinação de fluidos tem que ser possível, tem que haver essa sintonia. Isso não é sintonia de moralidade, não. É uma sintonia mesmo meio que física, tá? É uma sintonia física, orgânica de ambos. Sem isso, por mais que o espírito queira se tornar visível, ele não consegue. Então, existem alguns requisitos para que isso seja possível. Além do que, na realidade, nós estamos vendo, o médium vidente, ele vê o perispírito daquele espírito, que o perispírito reveste o perispírito. Então, com essa combinação de fluidos, o espírito é como se ele, digamos assim, condensasse, não é bem esse termo, Kardec mesmo coloca, mas é o termo que na nossa língua permite, tá? Nossa língua ainda é muito falha para todos aqueles fenômenos espirituais. Então, é como se houvesse uma condensação do corpo perispiritual, do perispírito, para que o médium vidente consiga visualizá-lo, consiga enxergar, tá? Mas, realmente, como eu falei, não basta querer. Existem algumas condições necessárias para que a evidência aconteça. Aí ele pergunta o seguinte: qual é o objetivo? Por que os espíritos querem se fazer visíveis? Existem aqueles que têm um objetivo nobre, que querem realmente nos ajudar, por exemplo, ele diz aqui, podem ser consolar as pessoas, provar da existência da imortalidade da alma, dar conselhos, ou ainda solicitar, reclamar assistência para algo que eles necessitem. Tá? Ou ainda podem ser realmente espíritos negativos, ainda imperfeitos, que querem amedrontar, que querem realmente se vingar de alguém e utilizam esse mecanismo para amedrontar, para fazer o medo. Mas interessante que mesmo quando a intenção do espírito é negativa, muitas vezes a espiritualidade superior permite, porque isso vai fazer com que aquelas pessoas encarnadas procurem saber sobre a imortalidade da alma, procurem estudar e vão, por conta de uma razão, digamos assim, que eles consideram negativa, mas eles vão procurar se instruir, vão procurar crescer e com isso eles vão, na realidade, buscar a evolução deles. Então, como o objetivo maior, que é a evolução, vai ser alcançado, mesmo por conta de um ato que lhes trouxe receio e medo no início, muitas vezes a espiritualidade superior permite, porque sabe que vai resultar em algo bom, ok? Outra coisa, já vou voltar para as perguntinhas, tá? É porque aqui tem muita pergunta também, então nós vamos
dividindo aí e aqui. Kardec pergunta ainda o seguinte: se existe a possibilidade de ver os espíritos, por que nós não os vemos, os médiuns videntes não os veem ininterruptamente, o tempo todo, apenas em alguns momentos? E a espiritualidade nos diz que, assim como nós não estamos a todo momento, por exemplo, vendo todos os elementos microscópicos que existem na Terra, se nós estivéssemos a todo momento vendo os espíritos, nós ficaríamos perturbados com essa interferência constante. Ele diz o seguinte: isso o perturbaria, o torturaria em suas ações e lhe tiraria a iniciativa na maioria dos casos, porque ele estaria o tempo todo se vendo observado, e isso realmente traria um constrangimento muito grande. E aí ele diz, então é por isso que Deus sabe o que faz. Assim como nós não vemos a todo momento os seres microscópicos, Deus também permite que nós tenhamos a condição de ver, para que isso nos desperte o aprendizado, o crescimento, o estudo, mas não permite que nós vejamos esses espíritos o tempo inteiro, ininterruptamente, ok? Vamos então para as perguntinhas, depois nós voltamos para cá. O Alê pergunta: Evelyn, depois que a minha avó desencarnou há 1 ano atrás, eu sonhei com ela 2 vezes. Uma vez ela estava ruim, estava num hospital, debilitada, muito doente ainda, e precisa que estava com poucos dias antes. Não entendi esse finzinho. Mas eu acho que estava com poucos dias, né? Acho que antes, ou poucos dias depois dela desencarnar, alguma coisa assim. Não entendi esse finzinho, tá, Alê? Mas veja, isso é normal, porque quando as pessoas desencarnam, normalmente elas vão para colônias de reabilitação, para hospitais, para que elas possam se recuperar, muitas vezes, da condição pela qual elas desencarnaram. Muitas vezes o espírito precisa de um certo tempo para se recuperar. E alguns familiares já têm oportunidade, já têm permissão de visitá-los, mesmo nessa condição. Por isso que eles são vistos em um hospital, ainda um pouco debilitados, porque o processo não é tão rápido. Quanto mais evoluído nós somos, mais rápida é a recuperação. Mas tudo depende do nosso grau evolutivo. Então isso é plenamente possível e se enquadra, como eu disse, num sonho espiritual e também numa vidência durante o sono, ok? Pela 2ª vez ela já estava ótima, feliz e sorrindo para mim. Ótimo, Alê. Significa então que ela já tinha se recuperado, já estava bem, teve a oportunidade de se encontrar com você e mostrar que realmente ela continua viva e agora bem e com certeza trabalhando, amando e fazendo o possível para que vocês continuem bem e felizes, tá bom? A Bia pergunta: Evelyn, boa noite, Bia. Sonho muito com meu ex, sou médium. Tem alguma relação com a minha mediunidade? Sim. Agora a gente tem que avaliar, tá bom? Se você tem mediunidade ostensiva, isso pode ser sim decorrer, por exemplo, de um encontro espiritual. Mas nós sabemos que nem todo sonho que nós temos é encontro espiritual, é um sonho espiritual. Podem ser os sonhos comuns, que na realidade decorrem das nossas ansiedades, das nossas preocupações do dia a dia. Então é uma forma de o nosso cérebro fazer um processo de catarse das nossas preocupações diárias, e também podem ser sonhos reflexivos, que são sonhos que refletem vivências do passado ou até previsões de futuro. Então precisaria realmente, Bia, você analisar bem que tipo de sonho, como são esses sonhos e qual a ligação, o sentimento que o seu ex ainda traz para você. Se pode ser algo ainda que lhe traga uma certa ansiedade, uma certa angústia, uma certa tristeza. Isso pode ser um sonho comum, apenas uma forma do teu próprio organismo liberar as tensões que essa ideia, esse sentir traz para você, tá? Então pode ser mediunidade, mas não podemos nesse momento afirmar que é apenas isso, ok? Aqui, o Renê: não sonhei mais com a minha mãe. Por quê? Muito provavelmente, Renê, por quê? Porque o importante é nós sonharmos algumas vezes e saber que eles estão vivos, que eles estão bem, que eles continuam crescendo e evoluindo. Mas eles não ficam o tempo todo dia encontrando conosco, porque eles precisam trabalhar, eles precisam crescer, eles precisam ter também a sua vida de progresso.
Então, o que acontece? Eles vêm, eles se mostram para que nós, digamos assim, tenhamos a certeza que eles estão vivos, fiquemos felizes com isso e continuemos trabalhando aqui para um dia estarmos juntos novamente. Mas não é uma dependência, nós não podemos ficar dependentes de sonhar e de encontrar o tempo todo, todos os dias, os nossos familiares e amigos espirituais, porque eles também têm os afazeres dele, tá bom? Então pode ser que seja também por conta disso. A Rosângela, no sonho sabia que era um encontro espiritual e ela estava bem, morando numa casa bem humilde. Que bom, Rosângela, que ela estava bem. Na realidade, é uma grande alegria para todos nós ter a oportunidade de sonhar e lembrar dos nossos familiares queridos durante um encontro espiritual. Então, que bom que você conseguiu lembrar, tá bom? A Soraya, já vi 2 vezes. Uma quando estava viajando na estrada e outra aqui em casa. Muito bom, Soraya. O ideal realmente é como você já está fazendo, estudando sobre a mediunidade para que você possa, mais à frente, trabalhar mais efetivamente com a mediunidade, através de uma reunião mediúnica, se você se identificar realmente com a mediunidade e trabalhar e ajudar muitos corações desencarnados, tá bom? O Alê, quer dizer que provavelmente ela já tenha se curado e eu tenha encontrado de fato? Sim, Ale, foi um encontro real. Foi um encontro real. Você desdobrou. Então, esse desdobramento é que você se desliga parcialmente do seu corpo físico, o seu perispírito, e você vai viver a vida de espírito. Você vai para as colônias espirituais, você pode estudar, você pode trabalhar, você pode aprender, você pode fazer cursos, você pode ver os seus amigos, você pode assistir palestras, como você pode fazer coisas negativas, se for isso que você normalmente busca na tua vida. Então, nós vivemos, nós não ficamos presos à cama, nós vivemos durante a emancipação pelo sono. Então, sem dúvida, deve ter sido, sim, um encontro real seu com ela, ok? A Sui aqui, boa noite, Casa do Caminho, Paulo, Nando, tanta gente entrando, que bom. Soraya, perguntei na hora ao meu pai do meu filho, se ele tinha visto. Ele não viu, foi na estrada, estávamos viajando, que mostra que realmente foi você que tinha a evidência e condições realmente de visualizá-lo, tá bom? A Cláudia pergunta, e quando sonhamos o mesmo sonho, Evelyn, está relacionado ao plano espiritual? Provavelmente não. Quando nós sonhamos o mesmo sonho, Cláudia, isso é um indicativo que tem alguma situação na sua vida que você precisa, digamos assim, resolver, que você precisa dar uma certa atenção e se trabalhar. Isso é um indicativo de que tem alguma situação, alguma dificuldade, algo que te traz um certo desconforto, uma certa angústia e que talvez você não esteja dando a atenção devida. Então é uma forma do teu espírito, do teu ser dizer, você precisa dar atenção a alguma coisa que está acontecendo na sua vida. Pode ter certeza que quando você compreender o porquê, entender o porquê, os sonhos repetitivos vão parar, tá? Então isso não é indicativo de um sonho espiritual, mas sim de um processo realmente de um aviso do teu próprio ser para que você trabalhe algo na tua vida pessoal, tá? Ou enfim, na sua vida, tá bom? Dudu pergunta, você é médium? Se for, qual a sua mediunidade? Na realidade, a minha mediunidade durante muito tempo era só intuitiva. Hoje em dia eu tenho a mediunidade de evidência e um pouco de audiência, mas não tenho mediunidade de psicofonia, nem de psicografia, tá? E na realidade isso foi, digamos assim, eu tenho já mais de 15 anos de trabalho na área da mediunidade. Eu posso dizer que a mediunidade de evidência e de audiência, ela, digamos assim, desenvolveu, aflorou de uma forma mais forte, mais ostensiva, se é que eu posso dizer assim, há coisa de mais ou menos uns 2, 3 anos, tá? Antes era algo muito suave, então eu fiquei realmente durante muito tempo só mais com a intuitiva e com o tempo é que foi aflorando um pouquinho mais a de evidência e de audiência, tá? O Léo, podes falar um pouco sobre a mediunidade na infância e adolescência? Léo, vamos lá. Na realidade, a mediunidade não é bem o nosso tema de evidência, eu já vou te antecipar aqui. Tem
um vídeo meu lá no canal, na playlist Perguntas e Respostas, falando sobre mediunidade justamente na infância. Como lidar, por que ela acontece, o que significa, se é ou não mediunidade, tá bom? Mas em regra, o que eu posso te dizer assim, só pra gente também, pra eu não lhe deixar sem resposta, é o seguinte: na fase infantil, até uns 7 anos, é natural as crianças verem espíritos, porque eles estão há pouco tempo encarnados, então a conectividade com o plano espiritual é muito grande. Naturalmente, o normal é que a partir dos 7, 8 anos, isso suspenda, pare, porque ela já vai estar realmente encarnada, digamos assim, definitivamente encarnada. E ela para de ver. Se ela realmente for médium, ok? Essa mediunidade de evidência, por exemplo, ou qualquer outra, vai retornar lá pela fase da adolescência ou então na fase adulta. Certo? Se ela não for médium ostensiva, ela só vai ver na fase infantil, porque ainda estava muito próxima ao plano espiritual e depois para de ver. O que nós não devemos fazer é, por exemplo, nem incentivar a mediunidade e nem dizer que é algo errado. Tratar com plena naturalidade, levar a criança para uma evangelização infantil para que ela possa compreender o processo, mas tratar com naturalidade. Nem incentivar, porque a criança ainda não tem maturidade para compreender, por exemplo, um estudo desse que nós estamos fazendo. Então, tudo tem o seu tempo, ok? Mas esclarecer, mostrar para ela que é algo natural, tá bom? Mas lá, Léo, lá no canal eu explico com bem mais calma para você, tá bom? Então, vamos aqui. A Vânia, boa noite. Boa noite, Vânia. Eu tenho sonhos e é como se eu estivesse acordada vendo a situação que sempre acontece depois. Você pode me dizer se isso tem a ver com mediunidade? Sim. Na realidade, pessoas, como eu falei, todos nós podemos ter esses tipos de sonho, tanto os simples, quanto os reflexivos, quanto os espirituais. Acontece que quem tem mediunidade ostensiva tem mais facilidade para ter sonhos reflexivos, por exemplo, de premonição, e tem mais facilidade para lembrar dos sonhos espirituais. Como eles estão mais facilmente conectados com o plano espiritual, porque a mediunidade é isso, você tem facilidade para se conectar com a espiritualidade. Então, como eles fazem isso de uma forma mais natural, de uma forma mais tranquila, os médiuns têm mais facilidade para lembrar e para ter esse tipo de sonho. Mas não apenas eles têm, ok? Então, se você tem esse tipo de sonho com uma certa frequência, isso é um indicativo de que você deve provavelmente também ter mediunidade, tá bom? Vamos voltar então para cá, para o livrinho, depois eu volto aqui com a pergunta da Ana, tá bom? Vamos lá, e Kardec pergunta o seguinte: nos mundos mais avançados, a visão dos espíritos é mais frequente, já que aqui não é? E aí, a espiritualidade diz que com certeza, porque lá, quanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual e evolui, mais facilmente ele entra em relação com os espíritos. Então lá, nos mundos mais evoluídos, a mediunidade, o que aqui é apenas, digamos assim, situações mais pontuais para algumas pessoas, lá é algo natural. Praticamente, a mediunidade, ela faz parte de toda a humanidade que habita os mundos mais evoluídos. Então isso é algo tranquilo e natural. Aí perguntam, será que é racional nós termos medo de ver os espíritos? Kardec pergunta. E aí, na realidade, os espíritos dizem que, na realidade, nós não devemos ter medo dos espíritos. Primeiro, que eles são muito menos perigosos do que um vivo. Um vivo, realmente, pode causar um dano efetivo para uma pessoa, enquanto que o espírito, ele pode influenciar com pensamentos, mas causar um dano efetivo como um encarnado pode fazer? Não. Então ele diz que na realidade o medo decorre muito da falta de conhecimento, que quando nós estudamos e aprendemos mais sobre a espiritualidade, o medo vai dando lugar à tranquilidade, à serenidade, ao equilíbrio. Então ele diz, o espírito ele não é perigoso porque ele está espírito em estado de desencarnado. Não. Ele pode ser considerado perigoso pela influência negativa que ele pode exercer, assim como o encarnado também pode exercer uma influência nefasta para qualquer pessoa, ok? Além disso, ele pergunta, quando aparece um espírito, o que nós devemos fazer? Será que eu posso conversar com o espírito?
E a espiritualidade diz, não só pode, como deve. Converse. Você pode justamente através dessa conversa saber o que ele quer, o que ele deseja, saber se você pode ser útil em alguma coisa ou ele mesmo pode ser útil a você de alguma maneira. E essa conversação, ele diz, pode ser verbalizada ou pode ser pela telepatia. Como nós já sabemos, os espíritos se comunicam muito facilmente pelo pensamento, que é a linguagem dos espíritos. Então, por isso que as pessoas dizem, eu vi fulano, mas ele não falou nada, ele ficou calado. Será que ele ficou calado mesmo? Ou você não conseguiu captar, ficou esperando que ele verbalizasse alguma coisa e ele estava se comunicando pelo pensamento? Então, quando for assim, as pessoas que têm mais condições de visualizar, os médiuns videntes, façam questionamentos. Se vocês quiserem verbalizar, podem verbalizar. Façam questionamentos e observem qual é a ideia que vai vir na mente de vocês. Muito provavelmente é o espírito que está respondendo através do pensamento, sem precisar verbalizar aquela conversa, tá? Então, vamos perguntar, vamos saber, vamos nos comunicar com o plano espiritual. Muito aprendizado nós vamos ter dessa oportunidade, sem dúvida nenhuma. Outra coisa importante, eu não posso deixar de falar sobre isso, é como eles se mostram, com que aparência os espíritos vão se mostrar para nós. E aqui, na realidade, eles podem se mostrar de várias formas. Em geral, eles vão se mostrar com a forma humana, porque é a forma deles. Mas o que acontece? Eu já conversei aqui com vocês que uma das propriedades do perispírito é ter plasticidade. Significa que o espírito, tendo o perispírito como o seu, digamos assim, o corpo do espírito, ele tem a propriedade plástica e eu posso, pela força do pensamento e da vontade, imprimir a forma que eu desejar no meu perispírito. Então, por exemplo, se eu já estou bem, se eu desencarnei, por exemplo, e eu tinha um membro a menos, por alguma razão eu tinha, ou sei lá, enfim, por alguma razão eu tinha um membro amputado, vamos supor. E eu lá no plano espiritual já sei que eu não tenho um membro amputado, que o meu espírito é integral, que apenas quem perdeu aquele membro foi o corpo físico. E lá no plano espiritual eu já estou uma pessoa completa, certo? Que eu digo assim, integral nesse sentido, sem qualquer membro amputado. Mas eu vou me mostrar, por exemplo, para um membro da minha família. Como eu sei que eles sabem que eu desencarnei com um membro amputado, o que eu faço? Eu vou plasmar no meu perispírito o membro amputado, para que eu possa me mostrar da forma como eles me conheciam, para que eles possam ter a certeza que sou eu. Já pensou se eu apareço com todos os meus membros? Talvez algum familiar diga, não, aquela pessoa ali não é a Evelyn, porque ela não tinha, por exemplo, uma perna. Como é que agora ela aparece sem perna, com perna? Não é ela, é algum espírito que se passando pela Evelyn. Entendeu? Então eu posso plasmar aquela limitação no meu corpo físico para ser melhor reconhecida. E como eu posso plasmar uma limitação, eu posso plasmar uma asa, eu posso plasmar um chifre, eu posso plasmar o que eu desejar, certo? Não significa que eu tenha chifre, não significa que eu tenha asa, não significa que eu esteja com o membro amputado. Significa apenas que eu plasmei aquela imagem no meu perispírito porque eu queria que eu fosse, digamos assim, reconhecido ou que me vissem daquela forma. Inclusive, os espíritos mais inferiores se mostram às vezes em formas animalescas, de cobra, de lobos, de cachorro, de cavalo, mas eles não são isso, são espíritos normais com a forma humana, mas eles imprimem aquela forma animalesca para assustar, para amedrontar e podem colocar uma forma de diabo, por exemplo, diabólica, mas eles não são o diabo, ok? Eles são espíritos normais como nós. Então, essas aparências fantásticas, eles até podem adotar, mas isso é para causar medo ou se divertir, não porque eles de fato sejam assim, tá bom? Deixa eu ver mais uma perguntinha aqui e aí eu vou para as perguntas de vocês. Aí ele pergunta mais alguma coisa. Outra coisa que Kardec pergunta. Por que na realidade algumas visões são mais comuns quando nós estamos doentes, no estado de enfermidade? E aí ele diz o seguinte, porque nesse momento os laços materiais por conta da doença ficam relativamente frouxos,
tá? E isso, a fraqueza do corpo, diz aqui a espiritualidade, dá mais liberdade ao espírito e acaba, por conta disso, entrando em conexão com o plano espiritual mais facilmente. Não é que aquela pessoa seja médium vidente, mas a condição de, digamos assim, debilidade da saúde corporal permitir um afrouxamento do perispírito e uma conexão maior com o plano espiritual, ok? Vamos então agora para as perguntinhas de vocês. Aqui para Ana. Evelyn, é verdade que as crianças que estão nascendo são de espíritos evoluídos, por isso que já são espertas, que os espíritos evoluídos estão vindo para a Terra para melhorá-la? Sim, é verdade. Nós sabemos que uma grande quantidade de espíritos mais evoluídos, principalmente vindos da estrela de Alcíone, estão reencarnando aqui na Terra para ajudar a Terra nesse processo de transição, de mudança, de evolução de mundo de expiações e de provas para mundo de regeneração. O livro Transição Planetária, Psicografia de Divaldo Franco, ele nos traz exatamente as explicações sobre esse processo de transição e mostra lá que existem mais de 15, 20 mil espíritos superiores, realmente muito evoluídos, vindo da estrela de Alcíone, reencarnando aqui no nosso planeta. E não apenas eles, tá? Mas os grandes espíritos, os luminares da ciência, das artes, da filosofia, que reencarnaram no passado e foram grandes nomes que ajudaram a Terra a evoluir, estão reencarnando novamente para dar continuidade ao trabalho que eles fizeram no passado e também auxiliar a Terra no processo de evolução. Então, sim, é verdade, tá, Aninha? A Bárbara pergunta, boa noite, Bárbara. Tenho acordado nas últimas noites várias vezes, em algumas vejo um homem em frente à cama. Me assusto, mas sei e percebo que ele não é mau. Pode ser meu guia? Pode sim, Bárbara. A minha sugestão é que você realmente, antes de dormir, nas suas orações, se conecte com o seu guia, busque o amparo dele, peça a ele que ele possa proteger você durante o sono e que caso você acorde, que realmente ele possa conversar com você, que ele possa demonstrar que ele está ali para lhe ajudar. Por mais que a gente se assusta às vezes porque acorda, vê realmente um espírito naquele momento, a gente tem um certo susto, mas tranquilize seu coração e converse, pergunte se ele é seu guia, qual o nome dele, que tipo de ajuda ele lhe pode lhe dar, várias, eu já sei que são várias, mas enfim, faça amizade, pode ser sim, se você percebe que ele não é ruim, com certeza deve ser o seu guia que está ali também para lhe ajudar, ou até mesmo esperando você desdobrar para levar você para trabalhar, para estudar, para aprender. Eles muitas vezes ficam esperando nós adormecermos para nos levarem no processo de emancipação para o trabalho, tá? Então pode ser ele que estava aí esperando você também para trabalhar, estudar, crescer, enfim, progredir, tá bom? Aqui a Claudinha pergunta, Bárbara, isso já aconteceu comigo na época de casada e eram dois, um na frente de cada um de nós. Aproveito e reforço a pergunta, Evelyn. Bom, então Claudinha já respondi a pergunta da Ana também. A prima pergunta, eu tive um sonho há 6 meses com uma tia do meu esposo falecida há 12 anos. Prima, pode ser, como eu lhe falei, como foi já um reencarne há um certo tempo, já há bastante tempo, então é muito provável que tenha sido realmente um encontro espiritual, uma oportunidade de rever, de falar, enfim, de estar juntos. Às vezes nós conversamos muito com os espíritos, apenas não lembramos disso, só lembramos que estivemos com eles ou que os vimos, mas não lembramos dos detalhes. Muitas vezes não é a necessidade, não é necessário lembrarmos dos detalhes. Muitas vezes o importante é nós sabermos que lembramos, que os vimos e que eles estão bem, tá bom? O Alê pergunta, desculpa, caiu aqui. Dias antes do sonho, eu pedi muito a Deus que permitisse que eu a encontrasse. E aconteceu. Alê, então sem dúvida nenhuma foi um encontro, realmente foi um sonho espiritual, tá bom? A Bárbara, Cláudia, uma das vezes eram 2 exatamente como você mencionou. É muito provável realmente, como eu disse, que sejam os espíritos amigos, né, o nosso anjo da guarda, o amigo espiritual, nos aguardando para as atividades durante o sono. E vamos pedir sempre para fazer coisas boas, salutares, trabalhar, estudar, ouvir palestras, encontrar nossos familiares, nada de fazer, digamos assim, coisas erradas durante o sono. Por isso, o preparar para o dormir, o preparar
realmente se preparar para o processo de desdobramento é tão importante, ok? Então, ela estava, aqui a prima coloca, falando da tia, né? Da tia não, da tia do esposo, né, prima? Ela estava muito preocupada com algum membro da família dela, mas não disse nada. Bom, então nesse caso, prima, ore. Se você conseguir identificar quem era, ore por esse coração, para que ele possa de alguma forma ser amparado. E se você não consegue lembrar quem é, peça para ela de alguma forma, se possível, lhe intuir, porque às vezes você não precisa sonhar com ela de novo, mas peça para ela lhe intuir, onde quer que ela esteja, ela vai captar o seu pensamento e ela vai intuir você acerca de quem é essa pessoa com a qual ela estava preocupada, para que você possa rezar, fazer a sua parte e de alguma forma talvez ajudar se necessário for, tá bom? Muita gente ainda aqui também entrando. A Débora aqui, oi Evelyn, chegando atrasada, mas ainda é tempo. O que o Somos Espiritismo? Boa noite, Evelyn, como sempre elegante, inclusive nas palavras. Meu amor, muito obrigada pelo carinho de sempre. Vamos ver mais perguntas. Aqui a Dayana. Boa noite, Evelyn. Boa noite, minha querida. E quando você sonha com seu antigo emprego e depois de alguns anos você acaba voltando para esse emprego que você já trabalhou e sonhava muito? Veja, isso pode ser um sonho simples, porque era algo que você desejava, então ele vem como uma forma do teu organismo dissipar realmente aquelas energias que de alguma forma aquilo trazia alguma angústia, alguma ansiedade, alguma expectativa que não era boa. Então é uma forma de catarse, ou podia também ser um sonho reflexivo de, como nós sabemos, de previsões de futuro. Poderia ser uma coisa ou outra. Só você, sabendo como você se sentia, para saber se era mais provável ser um sonho simples ou um sonho reflexivo, tá? Aqui o nosso alarme indicando que temos mais 20 minutinhos antes de acabar. A Ana coloca, Evelyn, os zumbidos e uma leve baixa da audição é como se estivéssemos se abrindo a audição para escutar os espíritos. Não sei se expliquei direito. Eu entendi. Ana, na realidade, esse zumbidozinho é um... Vamos lá. Primeira coisa, identificar se não há problema físico, tá, meus amores? Por quê? Porque alguns sintomas podem ser problemas físicos. Depois que você descarta qualquer problema físico, aí você vai para a mediunidade. Mas o zumbido é sim um dos indicativos de que você está desenvolvendo a mediunidade de audiência, tá? É como se estivessem limpando, descongestionando aqueles pontos de sensibilidade. Então vai iniciando com o zumbido e depois aquilo com o tempo vai se ampliando e você vai conseguir ouvir externamente, porque nós podemos ouvir, por exemplo, eu só escuto na mente. Quem escuta externamente, como você está me escutando, tem uma potência mediúnica maior, certo? Então pode ser que você esteja nesse processo de desenvolvimento da audiência externa. Tá? E começa com o zumbido, depois vão assim, parece que tem pessoas falando, mas você não consegue identificar o que, não consegue decodificar a mensagem e aquilo vai evoluindo, até que você escuta normal, perfeitamente como uma pessoa. Então é um processo, tá? Então pode ser que seja sim, pode ser que seja, mas, ou seja, descartou problema físico, o indicativo é de que seja uma mediunidade, tá bom? Aqui a Evelyn, minha xará, pergunta, Evelyn, somos iguais também na mediunidade? Olha, Evelyn, que bom, minha querida. Então vamos cada vez mais estudar, desenvolver a nossa mediunidade, que eu particularmente adoro muito, fico muito feliz. Era doida para ter mediunidade, meus queridos. Sempre, desde sempre adorei estudar, gostava e eu dizia, poxa, queria tanto ter um pouco de mediunidade, além da intuitiva, queria tanto. Depois de mais de 10 anos, a espiritualidade deve ter ficado assim, tá bom, Evelyn, tá bom, vamos ver aqui o que dá para nós fazermos. E aí, na realidade, conseguimos desenvolver um pouquinho a dividência e a audiência. Soraya pergunta, o caminho, Evelyn, é estudar bastante para melhorar na mediunidade, pois pretendo servir e ajudar. Exatamente, Soraya, esse é o caminho, minha querida. Estudar, servir e reforma íntima sempre. Jacob, eu sempre vejo um homem todo escuro que fica andando no setor do hospital que trabalho. Vejo, Jacob. Aí, nesse caso, já que você consegue ver,
se conecte, pergunte, veja o que ele quer, qual o objetivo dele, por que ele lá está, se você pode ajudá-lo de alguma forma. Como ele está todo escuro, pode ser alguma pessoa, algum espírito que esteja precisando de auxílio, porque normalmente, isso é uma coisa também que Kardec fala, normalmente os espíritos mais superiores, eles se mostram com roupas claras, com roupas mais alvas, justamente porque aquilo ali já reflete a superioridade, a benevolência deles. E que os espíritos mais imperfeitos, mais ligados à matéria, normalmente se mostram com as roupas que usavam quando estavam encarnados, tá? Então, como ele está com uma roupa escura e você o vê cotidianamente, uma certa frequência, pode ser algum espírito que ficou preso aqui pela matéria, pelo mundo material, não ascendeu para outras colônias espirituais, para outras atividades no plano espiritual. Então, faça uma prece, passe um evangelho, se você tiver condições de conversar, fale um pouco sobre a vida no mundo espiritual, que existem tantas coisas maravilhosas e que ele não precisa ficar ali preso no hospital. Com certeza, há muitos amigos espirituais ali perto que ele apenas não consegue visualizar. Mas se ele fizer elevar o pensamento a Jesus, ele vai conseguir visualizar a espiritualidade que está ali, com certeza, para ajudá-lo. Tá bom, Jacob? A Dayana, quando você dorme e não quer acordar, quando gostaria de permanecer dormindo, pode ser algo espiritual? Pode, Dayana. Muitas vezes isso acontece. Porque durante o sono, durante o desdobramento, quando nós temos condições de ir para colônias positivas, que são muito mais bonitas, a vida lá é muito melhor do que a vida aqui na matéria, que é uma vida de lutas, às vezes nós não queremos voltar, queremos realmente ficar lá já vivendo aquela vida de espírito que é muito melhor do que a vida de luta, de batalha, às vezes de sofrimento que nós temos aqui na Terra. Mas precisamos voltar, precisamos fazer a nossa parte, precisamos realmente crescer aqui através da reencarnação. Mas isso é uma forma que a espiritualidade nos dá para nós, digamos assim, refazermos as nossas energias. A necessidade de nós emanciparmos é justamente também repor as energias para o espírito. Porque quando nós estamos adormecidos, nós estamos repondo as energias do corpo físico. Mas o nosso espírito repõe as energias estando nesses ambientes salutares, absorvendo aquela energia pura de colônias espirituais, de ambientes salutares ao lado dos nossos amigos espirituais, dos nossos familiares. Então aquilo renova as nossas energias para as lutas da vida, ok? Então é por isso que às vezes nós não queremos acordar, porque está tão bom usufruir daquela vida espiritual. Na conexão, voltei. Achei que eu ia precisar reconectar a live, mas deu tudo certo, voltamos. Ok? Então vamos continuar aqui nossas perguntas. A Fátima amou o cenário do fundo. Obrigada, minha querida. De vez em quando eu tento mudar para vocês não enjoarem, nem de mim, nem do cenário. Chega uma hora que minha casa não vai ter mais cenário diferente para passar para vocês. Mas enquanto tiver, vamos aqui fazendo uma mudança de vez em quando, tá bom? Soraya, um espírito pode aparecer da cintura para cima sem veste? Interessante, Soraya. Pode. Na realidade, como é que nós podemos ver? Isso depende. Tá? O mesmo espírito pode aparecer para médiuns videntes de várias formas, porque isso depende da potência mediúnica. Então, um médium vidente pode ver o mesmo espírito, só uma sombra, só um clarão, uma chama, só uma parte do corpo, só o rosto, só, por exemplo, até a cintura, ou não consegue ver até os pés. Outras pessoas que têm uma potência mediúnica maior veem perfeitamente, podem ver como veem uma pessoa encarnada, como Chico Xavier, já via como uma pessoa encarnada que ele mesmo dizia que ele já não conseguia diferenciar quando era uma pessoa viva, encarnada ou um espírito, porque ele via perfeitamente, certo? Então isso depende, não significa que o espírito está só com metade do corpo, não é isso. Significa que a pessoa que está vendo, o médium vidente, é que não consegue, muitas vezes não tem uma potência mediúnica ou não tem uma combinação de fluidos tão boa com aquele espírito e por isso não consegue ver com tanta perfeição. A parte mais difícil, digamos assim, de todos visualizarem são os pés. Normalmente a cabeça, os membros superiores são sempre mais facilmente vistos com perfeição.
Já os membros inferiores normalmente já são mais vaporosos, por isso que parecem, nós não conseguimos ver os espíritos andando, parece que eles estão levitando, mas não é que eles estejam, é porque nós não conseguimos naquele momento visualizar os pés, certo? Então isso é natural sim, normalmente os membros superiores são melhores identificados nas vidências do que a parte inferior, tá? E ele pode, como eu lhe falei, ele pode se mostrar com a veste que ele quiser, com roupa, sem roupa, com utensílios, com armaduras, sem armadura, com asas, como ele quiser. Ele plasma o perispírito dele com aquilo que ele quer se fazer aparecer, tá bom? Meus amores, vamos voltar um pouquinho aqui, depois a gente finaliza com as perguntas de vocês, tá bom? E aí Kardec ainda pergunta, por que as pessoas normalmente veem mais à noite? Se isso tem alguma relação com o dia e com a noite? Espiritualidade diz que não, é que apenas a luminosidade excessiva do dia pode fazer com que uma vidência que não esteja tão clara, por exemplo, um clarão, alguma coisa, não seja percebido. O que não acontece à noite. As estrelas não estão no céu, nós não conseguimos visualizar só à noite, porque durante o dia a claridade é muito grande. Então é isso que ele diz, não é que os espíritos não apareçam, eles aparecem tanto de dia quanto de noite. Mas é mais fácil visualizar, principalmente quando a nossa potência mediúnica não é tão grande. Então é mais fácil visualizar na noite porque a claridade pode ofuscar os espíritos, a visão dos espíritos, ok? Aí ele pergunta ainda também, aqui eu já falei da condensação do espírito, ele pergunta se para que nós possamos visualizar os espíritos, é necessário nós estarmos no estado normal de vigília ou eu tenho que estar no estado tipo de êxtase, meio de transe? Então ele diz o seguinte, pode acontecer em condições perfeitamente normais, como acontecia com Chico Xavier, mas o mais natural, o mais normal é que a pessoa esteja, digamos assim, levemente num processo estático, sabe? Um leve transe e aí ela visualiza melhor a espiritualidade, tá bom? É o que eles chamam aqui de dupla vista, como se eu estivesse vendo, eu vejo o mundo físico que eu tenho, mas eu vejo também um pouco além, tá? É como se tivessem duas visões, uma atrás da outra, tá bom? Então, o normal é que as pessoas estejam num certo estado de transe, de torpor, mas, e não é que só aconteça assim, pode acontecer de outra forma também. Que mais? Aí ele pergunta aqui se todo mundo está apto para ver os espíritos. Nós já sabemos que durante o sono, sim. Em estado de vigília, só realmente as pessoas que têm mediunidade mais ostensiva. Ele pergunta, essa faculdade pode se desenvolver pelo exercício? Eu já falei que sim. Eu disse, ela pode, como todas as outras faculdades. Mas o que a espiritualidade nos diz? Mas ela é uma daquelas nos quais é melhor esperar o desenvolvimento natural do que provocá-lo. Isso pode não ser muito bom, pode superexcitar a imaginação. E aí ele diz, a visão geral e permanente dos espíritos é excepcional, não está nas condições normais do homem, como eu falei. Nós ficaríamos perturbados com essa visão cotidiana. Aí ele diz, que mais que ele pergunta? Sobre a forma e aparência, já expliquei para vocês, que podemos ver no estado de chama, no estado mais ou menos de uma miragem, uma claridade, já falei. Que mais? E já falei também da questão da forma dos animais. Eu acredito que os pontos mais importantes do livro eu já falei. Então, nós vamos finalizar com as perguntas de vocês, tá bom? Então, vamos voltar aqui para as perguntinhas. A Deb pergunta, o que o Espiritismo tem a dizer sobre os trabalhadores da Umbanda? São espíritos evoluídos? Veja, a espiritualidade, ela vai se fazer presente, espiritualidade boa, ela vai se fazer presente em qualquer lugar. Por quê? Porque não é só na doutrina espírita que há pessoas que merecem ter contato com o plano espiritual, que merecem receber orientações. Então, a espiritualidade, ela vai se fazer presente também na Umbanda, porque ali tem pessoas, tem fiéis que acreditam e que com certeza sabe, a espiritualidade sabe que ali também é uma oportunidade de orientação, de elucidação, de esclarecimento. Então, a espiritualidade pode se fazer presente ali e utilizar aquela religião para esclarecer, para orientar. Lembremos que não é à toa que existem tantas religiões no mundo. É porque o ser humano ainda precisa de tantas religiões. Cada um de nós está numa condição evolutiva. Uns aptos ao espiritismo, outros ao cristianismo, outros à Umbanda, enfim.
cada um está onde realmente precisa estar. E seguramente, se a espiritualidade só se fizesse presente na doutrina espírita, o que seria das outras religiões? Embora em umas eles possam se manifestar de forma mais ostensiva, como a Umbanda, o Espiritismo e outras que são mais espiritualistas, em outras não. Mas eles sempre se fazem presentes para ajudar no crescimento daqueles fiéis, tá bom? Então, sempre vai haver espíritos bons em todas as religiões. A Aninha pergunta: eu percebi que comecei a ver nas pessoas uma luz, na verdade, uma energia ao redor do corpo, que dependendo do momento se expande, mas não é sempre. Essa intermitência também faz parte do que você falou? Sim. Normalmente a mediunidade de evidência ela é espontânea. Tá? Por mais que a gente queira provocar, isso não é muito bom. Ela é espontânea, então em determinados momentos você vai visualizar ou não. Normalmente o que você visualiza é o que nós chamamos de aura, que é a energia que cada uma das pessoas emite. E em função das energias boas, deletérias, de tristeza, de felicidade, você vai mudar essa energia, essa aura muda de tonalidade. Então, tonalidades claras, azul, verde, são auras, digamos assim, pessoas que estão mais felizes, estão numa condição evolutiva melhor, pelo menos naquele momento. Já auras mais escuras realmente indicam sofrimento, angústia, ainda mais inferioridade, tá bom? Mas é isso sim. A Fábio pergunta: sou enfermeira e muitas das vezes sinto uma sonolência rápida e sensações de presença. Tenho mediunidade? Fábio, isso é um excelente indicativo, tá? Porque essa sonolência é um indicativo de que você já está captando a energia do plano espiritual, provavelmente de um espírito naquela condição. E se você tem sensações de presença, é porque você já tem a mediunidade sensitiva, que é aquela que você percebe as sensações dos espíritos, tá? Então, o ideal é que você possa continuar estudando sobre a mediunidade, que o ideal é estudar até mesmo no centro espírita. Aqui eu posso passar toda a teoria para vocês, mas eu não tenho como desenvolver na prática a mediunidade de vocês. Isso, um centro espírita sério, com pessoas que trabalham na mediunidade, podem fazer, que é o que nós fazemos no nosso centro espírita. Então, a parte teórica eu posso dar, mas a parte prática, o ideal é que você possa realmente procurar um centro espírita confiável, sério, procure a Federação Espírita da cidade de vocês, para que vocês possam saber um centro que vocês possam realmente confiar e desenvolver a mediunidade de forma bem orientada, ok? A Aninha pergunta, parte 2. Acontece muito quando estou no centro ou na missa, quando estou muito envolvida no momento do aprendizado, da oração. Você acha que também pode ser uma manifestação visual? Acho não. É uma manifestação visual. Isso é mediunidade de evidência, sim. Tá bom, Aninha? Sem dúvida nenhuma. A Wanda. Sonhei com minha mãe, ela segurava em minha mão e sorria. Que lindo, Wanda, que lindo. Então, muito provavelmente foi um encontro espiritual, foi um sonho espiritual. E quando vocês sonharem com os familiares de vocês, lembrem, se eles não falarem, não verbalizarem, não significa que eles não estão falando com vocês. Procurem ver o pensamento deles, procurem ouvir as intuições dentro do coração de vocês, que vocês vão entender o que eles estão falando com vocês, tá bom? A Bia pergunta, outra perguntinha. Tenho muita vontade de sair da minha cidade, porém nunca consegui, porque sempre alguma coisa me prende. Tem a ver com intuição e futuro? Bia, pode ser, mas talvez não seja exatamente isso. Veja, com certeza nós estamos exatamente onde nós precisamos estar para crescer, para evoluir, para cumprir os nossos compromissos acertados no nosso planejamento reencarnatório. Então não é à toa que muitas vezes nós estamos em um determinado lugar e nós queremos sair, mas as coisas não acontecem. É porque muitas vezes é lá que nós temos que ficar, pelo menos ainda lá, até que determinadas atividades, determinados progressos sejam realizados para que nós possamos ir para outro lugar. E da mesma forma, muitas vezes nós estamos num lugar muito bem e alguma coisa acontece que nos leva para um lugar, para um outro país. Não é à toa, é porque lá nós precisávamos estar, lá era o nosso compromisso. Então, com certeza, me parece mais que o seu planejamento reencarnatório lhe mantém nesse lugar, na cidade, porque você ainda precisa aí estar, tá bom? Mas continue fazendo o seu melhor, por quê? Porque pode ser que seja por um tempo, não toda a sua reencarnação.
Então nós não sabemos, mas o desenrolar da sua vida vai, na realidade, lhe dando a orientação que você precisa para crescer e evoluir, tá bom? A Bárbara pergunta: por que em muitas noites acordo com as mãos formigando, inclusive nas noites que vejo o homem em frente à cama? Veja, na realidade são algumas percepções que você pudesse estar vivendo ou vivenciando em espírito, seu perispírito, e que quando você retorna para o seu corpo físico, algumas impressões são, digamos assim, transmitidas para o seu corpo físico, tá bom? Não significa necessariamente que estava acontecendo alguma coisa ruim com você. Às vezes é porque quando o nosso espírito retorna também, é como se o nosso corpo físico estivesse no estado cataléptico. E aí, com a chegada do corpo, os sintomas, a circulação sanguínea vai voltando normalmente. Então pode ser apenas uma percepção da chegada do seu corpo perispiritual, tá bom? Meus amores, 1 minuto e meio já, aqui o Instagram já está avisando que nós temos 1 minuto e meio antes de finalizar a nossa live. Então eu vou ler mais uma perguntinha, 2 se der, e vamos nos despedir por hoje. Aqui a Débora pergunta: na cabine do passe, além de arrepios fortes, eu sinto os braços e mãos, deve ser bem quentes, e agradeço. Na realidade, Débora, provavelmente nós já sabemos que você tem uma certa mediunidade, e isso aí durante o passe você está recebendo energias. Então é natural que o recebimento, o contato com essas energias cause alguns arrepios, um calor na sua mão, no seu braço, mas isso é normal, não se tranquilize. Isso aí é o seu organismo captando, transmitindo aquelas energias, tá? Normalmente os médiuns passistas, tanto quando eles estão dando passe, como as pessoas que estão recebendo, sentem essas sensações, tá bom? Meus amores, o tempo acabou, 30 minutos, vou precisar me despedir de vocês. Deixa eu logo me agradecer a Deus, a espiritualidade amiga, por estar aqui conosco, sempre nos auxiliando, realmente fazendo com que a nossa live, o nosso estudo possa ser o mais produtivo possível. Então eu fico muito feliz sempre de contar com a presença de vocês. Amanhã tem Rosas do Evangelho, tá bom? E na próxima segunda-feira vamos estar juntos novamente. As perguntas que eu não tive tempo de responder, quem quiser me mande no privado, que eu vou respondendo para vocês, para que vocês não fiquem sem resposta. Tá bom, meus queridos amigos? Beijo grande, adoro vocês do fundo do meu coração. Até a próxima. Tchau!